Olá, meninos! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as civilizações pré-colombianas. E para que a gente possa falar um pouquinho sobre ela, nós vamos ter que voltar um pouquinho no nosso livro, na unidade 1, no tema 3, que vai falar sobre essas civilizações da América. Quem são essas civilizações pré-colombianas? Gente, essas civilizações pré-colombianas são três, certo? Esses povos, né? Civilizações, esses povos são três. Quem são eles? Maias, incas e astecas. Os maias, gente, eles desenvolveram o que eles chamavam de Mesoamérica, onde eles estão situados ao sul do México, né, na Península Mexicana, e ela está organizada, a sua civilização está organizada, dividida em cidades-estados. Já os maias, né? Os maias eles estão localizados na costa ocidental, na América do Sul, na capital de Cuzo. E temos também as civilizações astecas, né? Os astecas eles estão localizados no centro-sul do México. Então, cada um, né, essas civilizações mesoméricas, né, como eles são conhecidos, eles estão localizados, né, tem a sua localização. Então, vamos ver cada um deles. Gente, no modo geral, desse povo, dessas civilizações, eles são as suas organizações, certo? Os europeus se surpreenderam com a presença dessa sociedade totalmente organizada, né? E as cidades eram belíssimas, repletas de praças, né? De centros religiosos, monumentos que foram criados por eles. Eles possuíam grandes organizações sociais, jurídicas, e estavam totalmente bem organizadas e principalmente organizadas em classes sociais. Quando eu falei, gente, os europeus se surpreenderam, é porque mais na frente, dando continuidade ao nosso conteúdo, nós vamos falar um pouquinho sobre a contribuição desses povos pré-colombianos para a conquista e colonização, certo? Por isso que quando eu falei que eles surpreenderam, foi por isso. Aspectos culturais. Gente, eles tinham grande influência religiosa na vida deles, certo? E eles faziam sacrifícios humanos e eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Os maias, né, a civilização maia, eles tinham um profundo interesse nas questões de astronomia, conhecimento da matemática. Eles desenvolveram uma escrita chamada hieroglífica, eles fizeram criações de cerâmica. Gente, eles criaram um calendário, né? Um calendário que eu vou falar um pouquinho mais lá na frente para vocês. Desenvolveram técnicas agrícolas, né? As questões da astronomia bastante significativa para o período. E as principais divindades era a questão do céu, né, do dia e da noite, que eles tinham esse aspecto nessa questão de rituais, nessas questões de divindade, por serem politeístas. Eles acreditavam no mundo infernal, que poderia, né, por conta de não estar totalmente voltada aos deuses, né, e você viver uma vida totalmente inferno, né? Totalmente desregrada. E com isso, eles praticavam sacrifícios humanos e também altos sacrifícios, né? Veneravam os seus antepassados também. Então, essa é uma característica grande dos maias. Atividade econômica. Gente, já na atividade econômica, os maias criaram animais domésticos e praticavam a agricultura, principalmente a produção do milho. Construções de grandes canais de terraços, né, devido às condições de terrenos que eles tinham. Eles praticavam a queimada, para a questão da agricultura, como eu já falei para vocês,
para fazer as lavouras, e também para isso a fertilidade do solo ficava baixa por conta dessas queimadas. Seus principais produtos industriais eram tecidos, né, e cerâmicas e plumas, também que eles utilizavam também nas questões de venda, de comércio. Já os astecas era considerado um povo guerreiro, certo? Por natureza, conquistaram diversas tribos indígenas e eles tinham duas religiões, a pública e a privada. Como era essa pública? Que eles faziam cultos referente em vários lugares, eles faziam essa reverência todo mundo junto. E a particular que eles faziam individualmente aos seus deuses. A região se caracterizava pela ausência da ética e da busca da perfeição espiritual. Outra questão também era a grande necessidade de sacrifícios humanos para agradar os deuses, já que estavam sujeitos às suas vontades. Então, aí vem, gente, a questão da religião na vida pública e a privada, os sacrifícios públicos e os individuais, certo? Os astecas, uma das principais divindades era a serpente plumada, deus do saber, do clero e do vento. Devido a uma lenda, né, a serpente plumária foi conduzida a um cortês na invasão espanhola, que a gente vai ver mais na frente, como eu já falei para vocês, que é a contribuição, né, desse povo. Eles utilizavam das suas questões religiosas, certo? A atividade econômica. Os astecas, a guerra era tida como uma atividade econômica para arrecadar tributos e pessoas para sacrifícios aos deuses. Durante a batalha, gente, as pessoas que perdiam a guerra eram levadas, né, para o seu território, e lá eles arrecadavam também as suas atividades econômicas e usavam os prisioneiros para sacrificar aos deuses. E eles construíram as escassez, né, de terras, férteis, fizeram eles desenvolver o chamado jardim flutuantes, que eles chamam de chipanas, né? Chinampas, desculpa. Eles construíram um terraço sobre a água, sobre os lagos, que eles cultivavam flores e hortaliças. Essa agricultura era a base econômica dos astecas. Eles produziam, gente, eles eram um lugar, posso dizer, uma superfície que eles ajeitavam e colocavam sobre a água. E lá eles faziam suas plantações e elas ficavam regadas durante o ano inteiro. Eles também desenvolveram o comércio, né, de produtos, e também a questão do artesanato. E eles recolhiam tributos, que era proporcionar a capacidade da produção de cada um. E os nobres eram isentos desses impostos, tá? Outra coisa interessante que eu queria colocar para vocês já é os incas. Os incas, gente, eles tinham uma concepção mais sofisticada da religião. Como é isso? Tinha uma convenção entre a alma e por isso acreditavam numa vida após a morte. Eles acreditavam que eles poderiam voltar depois que eles morressem. Eles acreditavam na existência de um paraíso celestial e do inferno. Então, as pessoas poderiam ir para um desses lugares, certo? Então, dependendo das suas condutas. Uma construção de grande rede de estrada para interligar o império, né, para poder fazer o comércio dos seus produtos que eles produziam. E esses incas, a religião deles, eles defendiam os privilégios e estabelecia estabilidade das classes dominantes no poder, adjuntando-lhe origens divinas. A principal divindade deles era o Sol, certo? Eles acreditavam que o Sol era o principal protetor da vida deles. E a atividade econômica dos incas? Era uma espécie de economia planificada. Distribuição de terras de acordo com as fertilidades e a necessidade de cada povo. Eles eram rígidos nas demandas da população devido à escassez.
né, das terras. Então, eu digo rígido, né, no controle, porque eles controlavam, eles tinham tudo organizado para que as pessoas não pudessem ficar sem plantar, né, ficar sem a sua principal atividade econômica, que era a agricultura. E essa terra era dividida em três partes: ao culto, a questão, outras os incas, né, e a outra era a comunidade local, era a população em geral. Todos os membros da comunidade tinham que trabalhar, inclusive as crianças, certo? A partir de 5 anos, as crianças já estavam destinadas para trabalhar também na lavoura e outras atividades que fosse cabível às crianças, certo? Conforme a idade do indivíduo e suas condições físicas, designavam as atividades a serem executadas. Os incas, eles domesticavam animais, né? E cada chefe de família tinha direito a um par desses animais, né? Que era a iana, as ovelhas, as pancas, como eles chamam. E o comércio e a indústria eram pequenos naquela época, né? Os produtos produzidos por eles. Mas mesmo aí, porque a base principal era a questão da economia, era a agricultura. A atividade econômica geral, gente, a principal era a agricultura. O Estado a controlava. O Estado principal era cada chefe, né? Cada estado organizado por eles, que organizavam. E aí a gente tem também a questão da existência de um considerado comércio responsável pelas transferências de excedentes. O que é isso? Produtos que eles produziam a mais, as mercadorias. O que eles iam fazer com esses produtos que foram produzidos a mais, né? Qual a finalidade de cada um? E aí a gente tem os aspectos sociais políticos. Já as três civilizações astecas, incas e maias, eles possuíam uma autoridade suprema, um amplo poder político, administrativo e religioso, aquele que representava cada um dos povos. O rei personificava o Estado e sustentava a imagem do grande protetor e guia perante a massa e seus exércitos. Apesar dos poderes do rei não estar limitado, legalmente a elite tinha poderes e, portanto, limitava o exército às decisões políticas do rei. Outra questão, gente, aqui já nos aspectos específicos dos maias, era organizada em cidades-estados. Eles se organizavam e elas eram totalmente autônomas. O que é isso? Independente uma da outra. Com o próprio corpo político e religioso, sem qualquer ligação com as demais. A sociedade era composta por uma elite, pelos dominantes, sacerdotes e militares. O trabalho era considerado pelos camponeses como um serviço prestado aos deuses. Gente, como é interessante essa questão. Os camponeses, eles trabalhavam em prol dos deuses, né? Não era por ganhar dinheiro, não era por necessidade, é porque ele era um serviço prestado, era como se fosse um sacrifício prestado aos deuses, o trabalho deles. Já os astecas, nesse aspecto político, eles tinham uma política social, eles tinham uma organização criada através de tríplice aliança. Tenochtitlan, certo? Que podemos dizer que é a capital asteca, que era uma cidade belíssima, certo? De aproximadamente 300 mil habitantes. E depois ela foi se transformando para 25 milhões de pessoas. É a principal cidade. Tanopan e Texcoco. Apesar de ter intenso domínio, nunca foi um império propriamente dito, devido à falta e uma política de centralização administrativa. Gente, a principal cidade, Tenochtitlan, deles, era onde tudo foi organizado, né? Onde as autoridades astecas pagavam tributo ao império e os produtos permitiram a formação dessa capital. Então, o domínio, né, propriamente, não caracterizou esse império, mas sim uma cidade.
E os cargos políticos eram obrigatórios e somente em casos excepcionais eram renunciáveis através de cerimônias religiosas. Então, era dado poder a cada um, só esses aristocratas, esses povos. Só que quando não dava certo, eles saíam, certo? Eles a partir de uma cerimônia religiosa. Outra questão dos astecas, ainda nessa questão sociopolítica, no início não possuía uma divisão social, era um povo migrante, homogêneo e de caráter estreitamente guerreiro. Eles lutavam mesmo e eles faziam suas batalhas e produziam conquistas através da luta. E à medida que o seu domínio aumentava, fundaram uma monarquia aristocrata totalmente rígida, certo? E cada grupo possuía seu próprio deus, os seus próprios cultos, suas próprias roupas e bairros. Os tributos variavam de acordo com as classes sociais, como eu já até falei anteriormente para vocês. Aspectos dos maias, sociopolítico. Uma sociedade teocrática, foi a única das 3 sociedades aqui descritas que formou um império propriamente dito. Foi os incas, certo? Eles formaram um império. Um império, gente, que foi chamado de... Gente, me desculpa esse nome, mas é muito chato. Tayuti-Suyu, né? Que era conhecido como uma língua quechua, que significava os 4 cantos do mundo ou países de 4 partes. Então, esse império estava dividido em 4 seções administrativas, certo? Esse 4 cantos do mundo ou países de 4 partes. Cada seção possui uma sede administrativa, com um chefe que era membro da família real e homem de confiança do imperador. Gente, essa cidade foi extremamente importante, podemos dizer, esse império para os incas. Cada seção possui uma sede administrativa para eles, né? Cada império foi criada, as pessoas eles viviam em comunidades que eram chamadas de Ailus, e que eles tinham um chefe que era propriamente distribuído para poder fazer essa organização administrativa, que mais tarde esses aspectos, essa sociedade foi se transformando em uma pirâmide de organização. Os incas, né, bem no topo, os sacerdotes, né, os nobres, os sacerdotes, o povo e os servidores. Mas só que esse povo, nessa cidade, eles trabalhavam, né, eles eram responsáveis para poder esse império prosperar. Eles criaram a cobrança do mita, que era um tributo pago pelos camponeses na forma de serviço prestado ao Estado. E esse mita era um sistema de arrecadar dinheiro, era um sistema que eles utilizavam para poder conseguir, né, produzir, construir ruas, limpar canais, construções de caminhos, de pontes, palácios, e eles era a partir desse mita, que era um tributo, certo? Um tributo que foi colocado, pago pelos camponeses, na forma de serviço. Lembrando que muitos desses serviços, gente, desses camponeses, não era remunerado, porque era como se eles estivessem trabalhando para os deuses. E aí vamos chegar onde eu queria chegar, que era aqui na nosso tema, na unidade 4, a conquista e a colonização espanhola na América. Como foi que os saberes desses povos pré-colombianos, como astecas, incas e maias, contribuíram, certo, para a colonização e a conquista? Então, vamos para o tema 1 da nossa 4ª unidade, saberes dos povos pré-colombianos. Então, gente, aqui a gente vai ter o conhecimento arquitetônico e urbanístico,
que é a partir da arquitetura pré-colombiana, que vai a partir da Mesoamérica, que foi onde esses povos apareceram. Da Mesoamérica, a gente vem esses povos dessas regiões acumularam conhecimentos da questão da arquitetura e também na questão do desenvolvimento das tradições do urbanismo, das cidades, que foi mais tarde se aperfeiçoando cada vez mais a partir dos povos dos astecas. Tenochtitlan, que lembra que eu falei foi construída pelos astecas. Eles eram um palácio. Foi um palácio que os monumentos que foi organizado por eles. Foi a principal capital, né, dos astecas, a capital cidade, e que lá eles construíam monumentos, aquedutos, produziam águas e fontes e faziam até então as chinampas que eu falei para vocês, que eram aqueles terraços sobre as águas, onde eles faziam as suas plantações. E a Tlaxcala foi uma grande cidade rival dos astecas. Lembra das 3 cidades? Dividida em bairro, contava com autoridades locais que cuidavam da alimentação de cada uma deles, certo? E também essa cidade ela se destacava-se na questão do mercado comercial, na questão de mercadorias. E essa cidade, que foi dividida em bairros, ela era bastante complexa na questão da alimentação e na questão da segurança de todos. Já os Andes, nos Andes centrais, que você pode também estar acompanhando aí no seu livro, nessa questão dos Andes, é na página 108, que você vai encontrar as cidades andianas, certo? Que elas estavam divididas em setores administrativos, religiosos e agrícolas. Eram centros de poder onde a elite do Império Inca controlava a população e o território. Gente, como era se controlar essa população? A partir de tributos, né, como o mita, a partir de saber quanta população tinha, quantas pessoas tinha, quem era que podia contribuir, quem não podia. E em Cuso, os incas construíram um sistema de esgoto e abastecimento de água produzido por canais de pedra para melhorar a condição da cidade. Os camponeses, os incas, construíam casas, pirâmides, fortalezas usando blocos de pedras, lembrando sempre que eles produziam para os deuses. E aqui, gente, outra coisa importante desse povo que vamos destacar para a conquista da colonização foi a descoberta da escrita pitográfica. Essa escrita, gente, desse povo era a partir que eles combinavam símbolos e desenhos. E aí eles faziam anotações a partir desses símbolos e que eles desenvolveram essa escrita, certo? Esses povos da Mesoamérica, eles combinavam desenhos e símbolos e essa era a principal escrita do povo pré-colombiano. E aí desenvolveram os codices. Professor, o que é codices? Gente, é um livro produzido por eles que lá eles registravam o modo de vida e as relações diferentes de cada povo. E lá eles anotavam as cobranças de tributos, calendários, todas as anotações ficavam anotado nesse livro chamado Codices. Muito importante isso aqui para vocês. Esse codice, gente, era registrado cada conquista desse povo, né? Era tudo anotado. E o Quipum, que era registrar dados importantes sobre o império. Os incas usavam esse sistema, né? Esse sistema para registrar dados importantes relativos à produção de alimentos, números de habitantes, tributos que foi arrecadados, relativo à alimentação, números de habitantes e assim sucessivamente. Eles desenvolveram o calendário,
certo? E esse calendário vai fazer, vai ajudar a partir da observação dos fenômenos naturais, como o movimento do Sol, das estrelas e da Lua. A partir disso, dessa observação, o povo da Mesoamérica, como os andianos, descobriram as melhores épocas para fazer as plantações e as colheitas. Sabemos que essas plantações, gente, hoje a gente sabe que tem um período, né, certo, mas naquela época eles não tinham essas informações. Lembrando que a base principal da economia deles era o quê? A agricultura, certo? E desenvolveram a matemática e a astronomia com a criação de sistema de numeral e a questão dos cálculos de astronomias e o calendário. E o calendário, gente, quando eles criaram esses calendários, vários diferentes tipos de calendário, principalmente os maia, que eles criaram 3 calendários. O agrícola e social, tinha o dos rituais que eles faziam aos deuses e tinha também o histórico. Já os incas, diferente dos maia, eles criaram um calendário muito parecido com o nosso, que tem 365 dias, dividido em 12 meses. Esse calendário é muito parecido com o nosso, para você ver como esse povo contribuiu bastante para o desenvolvimento, né? O nosso desenvolvimento. E também temos os registros das atividades agrícolas, dos ritos, que é os rituais religiosos e das celebrações, que vão a marcação de data serviu para organizar a vida daquele povo. Que eu posso dizer para vocês que essa organização é como a gente diz, os feriados dos nossos calendários. É basicamente isso para aquele povo, tá certo? E as técnicas agrícolas, que eram os modos de produtos, que foi os modos que eles criaram para aprimorar as técnicas de cultivo, que foi de grande serventia, de grande significado para a conquista da tecnologia, que esse povo, eles produziam bastantes alimentos, certo? Como milho, feijão, cacau, tomate, entre outros. E esse povo, dessas técnicas na Mesoamérica, o principal característica